Salve galera! E aí, tudo ok? Aqui quem fala é o Jader e hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma fonte com ajuste digital e amperímetro. Eu vou dar um ênfase um pouco maior aqui na explicação da parte da fonte em si, mas eu vou estar deixando também na descrição o link detalhado de toda a documentação da fonte, parte de cálculo, ok? E demais periféricos. Bem, a fonte em si ela tem um transformador, né? Que é a primeira etapa aqui, onde a tensão da rede vai ser abaixada aqui seguindo os critérios da escolha desse transformador, que está toda detalhada em cima do documento, tá? Que está na descrição. Partindo do transformador, logo após vai ser utilizado uma ponte retificadora de onda completa, tá? No caso aqui eu utilizei diodos da série 6A10, tá? Que eles suportam até seus 4 amperes de corrente direta, 4 ou 5 amperes. Mas você pode estar utilizando para o caso dessa fonte aqui que eu projetei até 2 amperes, tá? Um diodo um pouquinho menor. Tem a parte de filtragem, certo? Esse capacitor também é calculado junto ao PDF que está na descrição, tá? E ele é calculado em cima da corrente, em cima desse trecho, a frequência com qual eu estou retificando a minha saída da tensão do transformador, ok? E eu vou ter a equação que descreve a minha tensão de Ripple em cima do capacitor. Em cima disso é só determinar uma tensão de Ripple coerente, que não seja nem muito grande nem muito pequena, porque senão você vai ter um valor de um capacitor aqui muito grande, tá? E isso às vezes não é praticável na realidade. Também tem um capacitor um pouco menor aqui, tá? De 100 nanofarads, que é justamente por conveniência para filtrar sinais de alta frequência. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre o projeto, o coração da fonte, tá? Que é essa partezinha aqui. A fonte em si, ela conta com ajuste digital. Então, a característica dela é você vir aqui em dois botões, né? Clicando mais, você aumenta a tensão, clicando em menos, você diminui a tensão, certo? Para fazer isso, eu estou usando um microcontrolador da série Atmega 328P, tá? Que é toda essa parte embarcada aqui, que é para um ambiente de simulação. E estou gerando com ele um sinal PWM, tá? Um sinal modulado em largura de pulso. Em cima disso, quando eu teclo a tecla mais, o que eu faço? Eu estou alterando o dot cycle desse sinal PWM. Quando eu clico em menos, ele está alterando, né? Então, eu clicando em mais, eu aumento o meu dot cycle, tá? Clicando em menos, eu diminuo. Como a gente sabe que o sinal quadrático é gerado aqui pela modulação PWM do microcontrolador, ele tem sempre uma componente DC, então o que eu faço? Eu passo esse sinal por um filtro passa baixa, tá? E eu projeto esse filtro, tá? Como vocês vão ver aí no documento disponibilizado, que esse filtro aqui, ele é um filtro construído em cima de uma frequência muito baixa, da ordem de 2 a 3 Hz, tá? Então eu garanto que eu vou ter o mais próximo aqui da saída do meu filtro um sinal DC, tá? Só o componente DC desse meu sinal, ok? E se eu tenho a componente DC aqui desse sinal, né? E eu estou jogando ele numa referência, perdão, e eu estou jogando ele numa configuração aqui com o op-amp de um ganho, ou seja, eu estou aplicando um ganho nesse sinal, justamente porque a tensão máxima que eu tenho na saída do meu filtro passa baixa são 5 volts, correto?
No entanto, eu quero que minha fonte trabalhe até os 30 volts. Então, o que eu faço? Eu jogo esses 5 volts, tá? Num circuito que ofereça ganho, tá? Um ganho calculado em cima desses dois valores aqui. E na saída eu vou ter os 30 volts. Então, quando eu tiver 5 volts na saída do passa baixa, aqui eu vou ter os 30 volts da minha fonte projetada, ok? Quando eu tiver o zero, eu vou ter o zero. Então, esse circuito aqui é só para oferecer um ganho, para eu conseguir chegar, na verdade, escalonar a minha tensão da minha fonte em cima da tensão da saída do filtro passa baixa. Consecutivamente, é, é, é programado em cima da saída do meu microcontrolador, ok? Mais adiante, a gente tem um circuito bem conhecido e aplicável para as fontes, tá? Que é o circuitinho aqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando a minha tensão de referência, certo? Do pino 7 aqui, do TL072, no meu pino 3 da minha porta não inversora do op-amp. Como a gente sabe que nessa configuração aqui o amplificador operacional faz de tudo para manter as tensões da porta inversora e não inversora iguais, então o que ele faz? Ele verifica a tensão da porta 3, tá? Que é a porta não inversora. Em cima disso, ele aplica um ganho coerente na saída e esse ganho controla a tensão de saída da minha fonte, que é retroalimentada, ok? A minha porta é não inversora. Então isso faz com que esse circuito aqui, né, na saída da minha fonte, ele faça de tudo para manter a tensão de referência aqui. Então, supostamente, se eu setar aqui com essa tensão em cima do pino 3, uma tensão de 1 volts, o meu circuito, toda essa etapa aqui vai fazer de tudo para na minha saída da fonte eu ter o 1 volt setado como referência, tá? Aqui é a etapa de potência em si. Eu uso a configuração seguidor de emissor com um transistor de alta potência, um tipo 35, tá? Que para essa aplicação é interessante ser montado um dissipador de calor e o tipo 122, que é um transistor do tipo Darlington, tá? Já encapsulado, o Darlington nele mesmo. Então, eu estou usando um transistor do tipo Darlington, tá? Na configuração de seguidor de emissor, tá? Ok. Já pro meu voltímetro e amperímetro, que a fonte também tem. Ah, tá. Antes disso, é interessante a gente frisar o uso desse R15 aqui, tá? Esse R15 é um resistor bem alto, relativamente alto, só para simular uma carga terra, né? Então, eu vou ter aqui uma circulação de corrente, por mais que eu não tenha carga na minha fonte, que são esses pontos RLA e RLB. Tá, partindo para o voltímetro, então a gente tem a configuração aqui de uma ponte resistiva, certo? Calculado em cima dos parâmetros da tensão de entrada máxima, que eu estipulei também, está no documento, todo detalhadinho, que a tensão máxima aqui nesse ponto são 50 volts. A tensão máxima projetada para a fonte são 30, no entanto eu acho interessante colocar essa tensão mais alta justamente no eventual problema, caso essa tensão aqui venha a ficar mais alta que 30 volts, eu garanti que eu nunca vou ter tensões acima de 5 volts na entrada analógica do microcontrolador. Então assim eu vou estar protegendo ele do eventual problema, tá? E essa ponte resistiva. Também adicionei aqui um Zener para proteção. Por mais que aqui passe da minha tensão projetada, então eu vou garantir que aqui sempre tenha 5 volts, 5.1 volts nesse caso, foi o Zener que eu designei. No entanto, como a gente está trabalhando aqui com amplificadores operacionais, tá? Então eu tenho aqui na alimentação, eu estou fornecendo uma tensão de 32 e menos 5 volts. Por que não fornecer uma tensão, não fornecer a esse pino uma referência, um terra? Simplesmente porque quando se trabalha com
com tensões aqui muito próximas de zero, na minha referência, né, que é o pino 3, ou de maneira geral no op-amp, o que acontece se eu substituísse esse menos 5 por um ponto aqui ao terra? Acontece que eu não conseguiria excursionar essa tensão tão próxima a zero, tá? Eu tenho que ter certeza de uma diferença aqui significativa, do caso de menos 5 volts, para o zero. Porque aí eu garanto que quando aqui tiver 0 volts, aqui vai estar muito próximo a isso, tá? Na minha saída. Se eu não fizer isso, então eu vou ter aqui uma pequena diferença. Por mais que eu quisere, aqui eu vou ter uma pequena diferença, tá? Vale frisar que esse cara aqui não está sendo alimentado, que é o 2B, porque no ambiente de simulação ele usa o recurso de que esses dois op-amps do TL072 são de um encapsulamento só. Então esse pino 4 e esse pino 4 são os mesmos, ok? Então eu posso fazer isso. Já para essas tensões aqui de 32 é simples. Eu designei aqui um valor de um diodo Zener, né, de 32 volts, com um capacitor de filtro, dois capacitores de filtro, um para frequências mais baixas e outro para frequência mais alta. E esse resistor, que é a alma dessa tensão de referência aqui para trabalho do op-amp, tá? Também está descrito passo a passo como designar. Para minha fonte de menos 5 volts, aqui que é a minha referência do op-amp, então o que foi feito? Foi gerada uma tensão de 9 volts, seguindo a mesma analogia de cálculo também descrito no documento, certo? E esses 9 volts, tá? Eles estão alimentando um outro circuito aqui, tá? Que é esse circuito aqui que gera uma onda quadrada, ok? Gera uma onda quadrada e ele atua como um dobrador de tensão invertido. Então eu consigo gerar minha tensão de menos 5 volts, tá? A priori eu não quis utilizar o Artmega 328P, o microcontrolador, para fazer isso, simplesmente porque isso deixa disponível para vocês uma gama de aplicações um pouco maior para essa fonte, utilizando as demais portas do microcontrolador. Isso porque esse circuito tem que trabalhar numa frequência relativamente alta. Isso demanda muito do clock do microcontrolador. Adicionando muitas e muitas funções, a gente vai ver que esse clock aqui, tá? Por mais que utilize um recurso iterativo de threads e os demais segmentos, a gente vai ver que essa frequência aqui vai ser um pouco baixa para gerar essa tensão negativa aqui, essa tensão de referência de menos 5 volts, tá? E essa tensão aqui, ela vem tanto para esse op-amp, né, quanto para esse que é um espelho, os pinos de alimentação com esse. Para o circuito de voltímetro, a gente já explicou o funcionamento. Para o circuito de amperímetro, que é o que eu acho mais interessante, né? Então qual que é a sacada do negócio? Bem, se você tem uma resistência e você sabe a tensão sobre ela, logo, pela lei de Ohm, você sabe a corrente que circula naquele trecho, ok? Então o que eu faço? Eu estou ligando a minha saída da minha fonte já regulada, né? Eu ligo em série a minha carga, que são os pontos RLA e RLB, você pode ver aqui mais acima, né? Que é uma carga de 10 ohms para simulação. Então no meu ponto RLA e RLB eu tenho uma carga, e essa carga está em série com um resistor muito baixo, tá? De 0.01R.
Por que o resistor muito baixo? Para não influenciar na corrente da minha carga principal aqui, tá? Então, se eu tenho aqui a carga e eu tenho um resistor em série, e eu sei a resistência dele, se eu sei a tensão sobre esse resistor, então eu posso determinar com facilidade a corrente que está circulando pelo resistor, né, o resistor de shunt, e consecutivamente é a mesma corrente que circula pela carga. Ok. Como esse resistor é muito baixo, certo? Então a tensão sobre ele também vai ser muito baixa, tá? E isso a gente vai ver que existe uma certa dificuldade no microcontrolador em tensões muito baixas, tá? Se tensões muito baixas, a gente não vai ter uma resolução legal. Então o que é feito, né? Esse ponto aqui, que tem uma tensão muito baixa, a gente oferece um ganho a ele, tá? Um ganho arquitetado por essa configuração aqui no op-amp, né? Que também está calculado todo no documento. A gente oferece um ganho a ela e coloca na entrada do pino analógico do microcontrolador, tá? Então dessa forma eu posso determinar com facilidade a corrente que está circulando pela minha carga. E para apresentar essas informações eu tenho um display ligado com Atmega, tá? Que é para demonstrar as informações e demais coisas. Ok, agora eu vou abrir para vocês o ambiente de simulação aqui, utilizado o Proteus, para estar demonstrando o funcionamento da fonte. Bem, agora a gente pode entrar no ambiente de simulação e fazer os devidos testes para ver se a fonte está realmente coerente. Então, iniciando aqui, vocês podem ver aí a fonte já atuando. Eu tenho uma tensão setada de 0 volts. Aqui eu mostro o erro entre a tensão setada e a tensão lida. E aqui a corrente, tá? Que ela está basicamente zerada. Essa diferença existe porque sempre existe uma tensão relativamente baixa nesse AD1. Tá? Então setando aqui com mais, então eu já elevo a tensão da minha fonte para 1.18. E a gente pode comprovar isso dando um zoom aqui na carga. Tá? Então eu tenho uma tensão aqui de 1.17 volts. E eu tenho uma corrente circulando de 11 miliamperes, 110 miliamperes, desculpa. Tá? Subindo um pouco mais, 2.35, tensão de 2.35 amperes. Tenho aqui uma corrente de 230 milis e uma corrente marcada aqui de 260. Esse erro aqui é justamente porque a tensão lida, né? Por mais que ela seja muito próxima, ela nunca é a tensão setada, ok? Então eu coloquei aqui como um parâmetro, mas pode ser modificado posteriormente no código. Tá? Vale destacar que esses passos que eu dou a pressionar a chave aqui, eles podem ser alterados, inclusive, via software, né? Então eu posso estar alterando. Se eu clicar aqui, ele aumenta para 1 ou 500 milivolts ou 100 milivolts, isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Então eu vou subindo aqui a tensão da minha fonte. Ele às vezes demora um pouco o Proteus para atualizar aqui, ok? 11 volts, já estou aqui em 1.31 ampere, né? Aqui 12.94, 13 volts, né? Aqui está nos 12.94 e a corrente de 1.29 amperes, 1.32, está bem coerente. Então eu posso subir um pouco mais, os 15 volts, 17, 20 volts, tá? Já estou aqui nos 21 volts e aqui nos 20 já estou com a corrente aqui de 2 amperes, né?
Eu posso vir baixando aqui, tá? Posso vir baixando, 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 abaixando, tá? Aí fica o critério de cada um desenvolver o passo a passo aqui vai incrementar. Então basicamente essa é a fonte. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários aí a respeito que eu vou estar respondendo.